Buongiorno, people! Como é que vocês estão? Nós vamos começar nossa aula. Gente, acho que vou ter que fechar essa. Só um minutinho. Fechar essa coisa aqui, porque as maritatas hoje elas estão assim, competindo comigo para ver quem vai falar mais. Gostaria, né, de começar nessa aula falando um pouquinho sobre uma parte muito importante que eu percebo que muitas de nós, a gente sempre cai nisso, e esse é um ponto muito, muito particular e muito presente nos meus atendimentos. Então, todas as vezes em que eu vou começar um atendimento, eu geralmente recebo esse feedback, né, do tipo, Pri, eu tô muito perdida, principalmente depois da maternidade, eu não sei mais quem eu sou. Eu estou passando por um momento em que eu não sei meus gostos, né? Recentemente, inclusive, eu tava com uma pupila minha, né? Que eu tava fazendo um trabalho com ela a respeito dessa questão do autoconhecimento. E uma coisa que ela me falou assim, Pri, eu não sei nem o que eu gosto mais. Eu não sei mais o que eu gosto. Eu não sei meus gostos. Eu não sei, assim, se você tivesse falar assim, Pri, começa um hobby, né? Ou essa minha pupila, né? Começa um hobby. Ela não saberia começar este hobby. Ela não saberia escolher isso. Porque ela não se conhece o suficiente para isso. Veja, eu até assisti uma aula da professora Lucelena, né? Como eu sempre falo com vocês. E um dos pontos principais, assim, que a professora Lucelena fala, né? Que ela falou o seguinte: imagine que você faz um boneco de barro. E esse boneco de barro, ele sai andando por aí perguntando: onde eu vou trabalhar? Com o que eu vou trabalhar? Quanto que eu vou ganhar? Eu vou casar? Eu vou ter filhos? Mas ele ainda não se perguntou, por exemplo, quem é ele? Qual é o nome dele? Do que ele é feito? O que você, que é criadora dele, espera dele? Você ia achar que esse boneco é louco, veio com defeito de fábrica. Você ia pegar ele, né, recolher aquele boneco, ia desfazer aquele boneco e fazer um novo. E aí, quando ela deu esse exemplo, eu falei assim, gente, é exatamente assim que a gente vive. Porque eu tenho uma outra analogia, né, que eu já dei em algumas imersões para trás, que eu gosto muito dela porque ela faz sentido com uma outra questão nossa, que é o seguinte: quando a gente não se conhece, quando a gente não se propõe a isso, e muitas vezes a gente não ensina os nossos filhos a isso, então, assim, nós, né, tivemos pais que não se preocupavam com isso porque não estava no rol de interesses deles e muito provavelmente até mesmo nas próprias circunstâncias, né? Então, a gente não aprendeu a buscar esse autoconhecimento, a de fato conhecer a própria essência, a de fato buscar e enxergar de forma bem profunda a própria alma. Então, o que que a gente faz? A gente vai pegando coisas acessórias que nos definem, né? Papéis acessórios que nos definem. Ser mãe, ser esposa, ser filha, ser profissional, ser, sei lá, uma terapeuta, ser uma dentista, ser uma advogada. Você está buscando papéis para tentar definir de forma material aquilo que é imaterial. Então a gente nasce numa casa, enfim, né? E a gente está ali montando a nossa casa. E tudo que nós queremos é sermos amadas. Só que nós não sabemos quem somos. Então ser amada por quem somos não parece ser uma opção. Parece ser algo muito utópico, né? Longe demais daquilo que nós podemos construir. Então eu vou construindo a minha casa de acordo com os gostos pessoais dos outros. Né? Eu vou pintando a minha parede de acordo com o gosto pessoal do meu pai, eu decoro um outro quarto de acordo com o gosto pessoal da minha mãe. Aí eu começo a ter um namoradinho na adolescência e aí eu faço um quarto todo pra ele, né? E aí eu vou me vestindo de um personagem. Eu vou me desfazendo de cada vez mais da minha essência, que eu nem cheguei a conhecer, e vou montando uma casa que parece um Frankenstein. É uma casa que cada quarto tem um gosto pessoal de uma outra pessoa, decorado por uma outra pessoa, que agrada uma outra pessoa. E a gente chega em um momento da vida em que a gente se depara com aquela casa completamente, né, louca, né? Parece que tem umas peças de Romero Brito com um toque de Michelangelo. E aí, de repente, tem uma parede muito colorida num estilo muito clean. As coisas parecem não fazer muito sentido. E aí você entra nessa casa um dia e você fala: o que é isso aqui? Eu não me reconheço, eu não me sinto em casa, eu não me sinto à vontade, eu não me sinto bem aqui nesse lugar. E você começa a se sentir angustiada. E eu não sei se vocês sabem, mas a angústia é aquele estado de nada, né? A angústia, a definição do sentimento da angústia é esse sentimento de nada. É como se você não pudesse, não soubesse, não conseguisse definir o estado emocional que você sente ao estar dentro de si mesma. Porque as coisas não fazem sentido. Existe ali uma casa que você construiu, você até tem um teto para morar, mas não tem a sua cara. E você também, se você fala, ah, então beleza, então eu vou fazer minha cara aqui, eu vou colocar tudo aqui do meu jeito, mas você também não conhece o seu jeito. Então você chega nesse estado em que você não sabe como consertar
aquilo que você levou 30, 40 anos para construir. E eu estive nesse lugar, né? Eu também cheguei nesse lugar. E assim, pra mim, eu lembro que eu construí uma casa, era um palacete, assim. Eu lembro que eu cheguei no topo da minha carreira, no auge da minha carreira, ganhando múltiplos, milhares de reais por mês. E eu olhava aquela casa que eu tinha construído e me dava uma sensação de que não tinha valido a pena o preço que eu paguei. Porque eu tinha me perdido no processo. A minha essência, a minha alma, ela tinha ido embora. Eu não sabia quais eram os meus valores, eu não sabia o que que eu gostava. Peraí, eu construí uma vida baseada nas expectativas de uma outra pessoa, e agora que eu preciso consertar, eu não sei o que eu gosto. Se eu tivesse que reconstruir essa vida, se eu tivesse que refazer, como eu refaria? Não sei. Por isso que o autoconhecimento ele é tão importante. Porque o autoconhecimento é um mergulho profundo em si mesma. E hoje a gente tem várias ferramentas, né? Nós temos muitas ferramentas mesmo à nossa disposição para nos ajudar a acelerar este processo. Só que a gente utiliza essas ferramentas de maneira errada. Que a gente tem lá, sei lá, signos, né? E teve, inclusive, recebi uma dúvida sobre isso no particular, no privado. Ah, Pri, mas você falou sobre signos. Você acredita em signos? Não, eu acredito em astrocaracterologia, né? Que é uma ciência, de fato, que determina mais ou menos que o universo ele tem uma certa influência em quem somos. É muito distante, né, do horóscopo, inclusive isso é compatível com a fé católica. A astrocaracterologia ela tem essa compatibilidade, porque não é uma previsão de futuro e não é uma definição é, rígida, no sentido como se, né, ah, não, você é isso e você não tem como mudar, não é bem isso. Existe uma impressão, né, de como os astros estavam no momento em que você nasceu, na sua personalidade. E isso pode ser definido, pode ser, né, encarado como uma maneira de acelerar o seu autoconhecimento. Assim como é, por exemplo, os temperamentos, os 4 temperamentos. Eu utilizo, né, como os 4 temperamentos não é uma ciência exata e a gente não tem testes para poder determinar, né, qual é o seu temperamento, eu tenho uma outra ferramenta que eu utilizo, que ela é similar, né? Ela é análoga aos 4 temperamentos, que é os 4 comportamentos DISC, né? 4 perfis comportamentais do DISC, que divide a gente em dominante, influente, estabilidade e cautela, que eles têm uma relação com o temperamento, então fica fácil, né, da gente conseguir fazer uma relação, assim, e meio mais ou menos bater o martelo no seu temperamento. E eu gosto muito de usar essa ferramenta nos meus atendimentos para poder fazer esse processo de aceleração. Porque por muitas vezes a gente não consegue, né, acelerar este autoconhecimento porque nós estamos muito perdidas de fato. Então, tem Enneagrama, você tem outros perfis comportamentais, tem o MBTI, tem o 16 Personalities, tem o 5 do Big Five do Jordan Peterson. Então, existem várias ferramentas que podem nos ajudar. Então, se vocês um dia, né, Pri, quero fazer essa ferramenta, me avisa. A gente, né, eu marco uma sessão para vocês, a gente faz a sessão com a devolutiva desse teste, que eu acho muito maravilhoso, eu acho ele muito completo e pode, de fato, acelerar o processo de vocês. Então, tem uma frase, né, de um poeta chamado Gibran, que ele fala o seguinte: seja quem você é, sabendo-o. Ele trouxe isso, né, do Píndaro, que é Aí, ó, a Mi falou, é ótimo, eu já fiz. O Píndaro, ele é também um filósofo, né? Assim como foi Aristóteles, Sócrates e etc. E Píndaro tem essa frase, Gibran traz isso para as poesias dele, né? Seja quem você é, sabendo. Por quê? Porque como é que eu vou ser quem eu sou se eu não sei quem eu sou? Como é que eu vou dar passos no mundo? Como é que eu vou deixar a minha marca? Como é que eu vou ser a obra-prima que Deus quer de mim se eu não sei quem eu sou? Então, como é que a gente começa, né, pensando nisso? A pergunta que eu gosto, né, que as minhas pupilas façam, e vocês vão perceber que, assim, nos meus atendimentos individuais, o que eu mais gosto de trazer para elas é: faça as perguntas certas. Porque a gente tem mania de fazer as perguntas erradas, né? Ai, como é que eu vou dar conta disso? Por que que isso aconteceu comigo? Por que que eu sou assim? Todas essas perguntas, erradas. Eu preciso saber fazer as perguntas certas para encontrar as respostas que eu busco. Então, o certo é: o que me faz feliz de verdade? Qual é o momento do dia em que eu me sinto mais completa e realizada? Quais foram os momentos do dia em que eu fiz as coisas apenas por protocolo, mas que não tem nada da minha essência? E aí eu faço, né, essas perguntas para as minhas pupilas e eu percebo que muitas delas nunca fizeram essa pergunta. Nunca tinham feito essa pergunta para si mesmas. Elas nunca conseguiram avaliar como é que elas se sentem felizes.
O que que de fato dá prazer na vida delas? O que que preenche o coração delas? A gente vive tanto no automático, a gente dá tão pouca importância para isso, que muitas vezes a gente não consegue perceber que a gente passa a vida tocando o barco, indo para frente, né, jogando para frente ali a nossa vida, sem parar para contemplar quem nós somos. E aí eu fico presa nos meus papéis. Eu fico ancorada no meu papel, por exemplo, como mãe. E aí eu tenho ali, no rótulo mãe, todos os ingredientes que eu acredito que eu preciso ter para ser uma boa mãe. Ah, então uma boa mãe tem que educar o sono, tem que ler para os filhos todos os dias, tem que dar conta da casa de maneira impecável, tem que conseguir que os seus filhos falem latim aos 13 anos, eles têm que ter tarará, 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 eles têm que fazer todo um protocolo, todos os ingredientes. Mas eu não coloquei ali naquela maternidade, naquele papel tão importante, a minha essência. Eu não coloquei ali, de fato, quem eu sou, porque eu estive tão preocupada em seguir protocolos que eu não me preocupei em ser. Como é a minha versão como mãe? Né? Avaliar isso. O que que para mim é indispensável? Quais são os valores que são pessoais meus que eu gostaria de transmitir para os meus filhos? O que que em mim, né, Deus colocou para que eu pudesse cumprir com maestria esse papel? A mesma coisa para o esposa. Qual é a essência que eu quero trazer para o meu marido, né? O que que eu quero que ele ame em mim? O que que eu gostaria que ele visse, olhasse em mim e soubesse que aquilo é único, irrepetível? Porque de fato é. Porque eu coloquei ali a minha essência, meu toque. E aí tem um conceito que eu gosto muito dele, inclusive, em breve eu vou colocar ele no meu curso, né, no Direção para esse Alma. Tem um módulo, vai ter um módulo só sobre isso, que chama Sapientia Cordis. Santo Tomás de Aquino fala que a criança nasce com essa questão, né? A Sapientia Cordis. O que que é Sapientia Cordis? É a sabedoria do coração. Eu vou traduzir com uma palavra que que não é tão correta, né, para usarmos nesse contexto, mas que eu acho que é o que mais se aproxima da realidade, que é como se fosse a intuição. Mas veja, não é uma mera intuição, um negócio meio espiritual, holístico, não é sobre isso. É uma sabedoria que vem com a gente, como se isso viesse direto do céu. Como se Deus já tivesse implantado dentro do nosso coração uma semente capaz de interpretar o mundo sobre uma certa ótica. Então, traz pra gente essa sabedoria, que basicamente também é um dom do Espírito Santo, né? Então, você vai lá, você é batizada, você é infundida com os dons do Espírito Santo, e a gente tem, né, dentro desses dons, a sabedoria. A sabedoria não é só sobre saber o que fazer, mas é de fato saber o que as coisas são, inclusive você mesma. Então, saber ouvir essa sapiente acordes, que vem com a gente desde a infância, desde a mais tenra infância, né? Mesmo seus filhos, né, tendo aí a educação que vocês tiveram, eles já têm essa sapiente acordes, meio que de ter ali um conhecimento prévio do mundo que a gente não sabe muito bem de onde veio. Nós nascemos com isso. E é isso que faz com que nós possamos ter um impulsionamento em saber quem nós somos. Então, a sapiente acordes, né, o coração ele já sabe em silêncio. Ele, mesmo sem que a gente escarafunche muito, mesmo sem que a gente mergulhar de forma muito profunda, o coração já te conhece. Ele já sabe a sua essência, né? Então, o coração, ele também é símbolo. Então, a gente tem aqui, né? Eu vou falar bastante de simbólica aqui, dos símbolos que, né? Como eu já trouxe aqui no planner, lá tem o Cruz da Alma. Eu vou trazer alguns símbolos que para que isso fique ancorado em vocês. A gente trouxe o símbolo da árvore, dos frutos nas últimas aulas. E existe esse símbolo do coração, que ele não é só esse músculo, né, que nos mantém vivas, que já é belíssimo, né, por si só, né, só essa conjuntura real do coração. Mas ele é um símbolo da nossa inteligência interior. E o ápice máximo da inteligência de um ser humano é quando ele conhece verdadeiramente a si mesmo. Porque veja, você quando conhece a si mesmo, você descobriu aquilo que Deus gostaria que você descobrisse, que é quem você é e qual é o seu papel no mundo. Então, quando você sabe quem você é, você chegou no ápice da inteligência, o ápice do intelecto. Isso ajuda, inclusive, a gente a evoluir nas camadas da personalidade. Porque quanto mais intelecto ativo e passivo eu tenho, mais alto nas camadas, né, nessa trilha de amadurecimento eu estou.
Então, essa busca, ela não é só importante para que você viva de forma feliz, leve e tranquila, mas para que isso possa te ajudar, né, no seu caminho de amadurecimento, para que você descubra o que é em você que é imortal. Quais são os componentes da sua alma que, mesmo que a matéria pereça, permanecem? E muitas vezes a gente se esquece disso, né? Eu tô tão preocupada em cumprir os meus papéis e eu esqueço que eu não vou levar nenhum deles para a eternidade. Então, quando eu me for desse mundo, eu não vou ser mais mãe, dona de casa, esposa. Eu vou ser aquilo que eu construí dentro desses papéis. Se eu fui uma dona de casa ordenada, se eu fui uma esposa amorosa, dedicada, se eu fui uma mãe com compaixão, com ternura, paciente, se eu fui uma profissional constante, se eu fui uma profissional que buscou a verdade, todos esses valores que são parte de uma identidade, que ajudam a gente a cumprir bem os nossos papéis, isso eu levo para a eternidade. E é nisso que eu preciso focar. Então, eu queria muito que vocês, né, pensassem, né? Uma das perguntas que eu gostaria que vocês permanecessem com ela aí ao longo dessa semana, até a nossa próxima aula, porque a gente vai mergulhar mais profundamente nesse autoconhecimento, tá? Ao longo dos próximos encontros. Eu quero, inclusive, ver se eu trago aqui umas aulas sobre os temperamentos, aquilo que eu conheço. Eu não sou, assim, gente, uma profundíssima conhecedora dos temperamentos, tá? Assim, eu sei que tem gente muito melhor do que eu aí na internet, que fala sobre isso, que já estuda sobre isso há mais tempo. Mas eu tenho um conhecimento relativamente ok, né, para esses temperamentos, que me ajuda, inclusive, no meu, né, nos meus processos terapêuticos. Mas eu quero trazer aqui pelo menos um panorama geral, aqui, uma coisa meio, né, para que vocês comecem a buscar mais esse conhecimento. E aquelas coisas que a gente precisa saber sobre o nosso temperamento para que a gente não use como muleta. Então, uma das perguntas que eu quero que você se faça é: se eu perdesse todos os meus papéis hoje, né? Se eu deixasse de ser mãe, se eu deixasse de ser esposa, se eu deixasse de ser profissional, se não me sobrasse nenhum desses papéis sociais, né, que eu represento, o que em mim permaneceria? Quais são os valores, aquilo que, mesmo que esses papéis não estejam mais presentes na minha vida, aquilo que eu valorizo, aquilo que eu busco, aquilo que eu gostaria de permanecer construindo? Então, essa é uma primeira pergunta, tá? Que eu quero muito que vocês reflitam sobre ela e tragam isso para o coração de vocês. Então, será que sou uma pessoa que eu busco mais a verdade, a sabedoria? Será que eu sou uma pessoa que eu busco mais o amor? Será que eu sou uma pessoa que eu busco mais a fortaleza, a prudência, a justiça? Né? Pense nas virtudes cardeais, né? Naquelas, pelo menos as quatro, e as suas derivadas, para que você comece a pensar nesses seus valores, naquilo que né, pode ser construído, deve ser construído aí dentro desses papéis. E para além disso, pensar mais na sua essência. Então, assim, quando você pensa no seu nome, né? Tá aqui, tem a Eliane, tem a Neyci, eu sempre falo o nome dela errado, desculpa. É Neyci ou Neyci. Depois você me conta aqui, porque eu sempre falo o seu nome errado. Temos a Mi, tem a Bela, tem a Natália, a Ju. Então, pensa assim, olha, eu como Ju, eu como Natália, quem eu sou? O que eu gosto de fazer, que parece ser inato a mim. Parece que eu nasci com essa habilidade, sei lá, de cozinhar, de conversar, de me comunicar, de fazer amizades, de estudar, de, sei lá, bordar, pintar. Quais são aquelas habilidades que elas são fáceis para mim? Que parece que eu nasci com elas. Parecia que existia uma sabedoria do meu coração que poderia fazer isso, mesmo que eu não tivesse feito nenhum curso, assim, parece que fluiu naturalmente para mim. Perguntar sobre essas questões das virtudes, né? Quais são as virtudes que são mais caras a mim, aquelas que eu mais desejo construir e que eu percebo que, de fato, eu gosto, que eu gosto de cultivar. E pensar, né, num outro ponto que acelera também o nosso autoconhecimento, que é um exercício, né, que é proposto pelo Olavo de Carvalho, professor Olavo de Carvalho, que é o necrológico, em que ele pensa assim, olha, se você morresse hoje, batesse as botas hoje, fosse embora para o céu, né, parece um pouco meio, né, mórbido fazer esse exercício, mas o que ficaria de você? O que você gostaria que as pessoas falassem sobre você no dia da sua morte? O que você gostaria que elas lembrassem sobre você?
que ficasse, né? Esse legado que fica para a eternidade. Então também é um outro jeito de a gente começar a descobrir aí partes da nossa essência que são importantes pra gente, né? Que a gente, isso parece que vem, né, meio automático, assim, essa coisa da Sapiente Acordes. E também que nos ajuda a dar um norte de construção. Tem eu já li essa parte do livro para vocês, ele não tá aqui agora, cadê ele? Do Além da Ordem, né? Em que o Jordan Peterson me fala: eu preciso saber onde estava para eu não repetir os erros do passado. Eu preciso saber onde estou, ou eu não serei capaz, né, de traçar uma linha do ponto de partida até o meu destino. E preciso saber para onde estou indo, ou me afogarei na incerteza, na imprevisibilidade e no caos, e me afogarei por falta de esperança e inspiração. Então, eu preciso ter esses três componentes muito bem costurados. E a gente também, ao longo dessas próximas aulas aí, eu vou trazer alguns exercícios para vocês, para a gente costurar esse passado, presente e futuro. Mas isso são coisas que você foi, que aconteceram com você. Mas o que eu quero que você perceba não é só o que aconteceu com você, mas o que ficou do que aconteceu com você. Qual foi a virtude que você construiu? Qual foi o que aquele acontecimento, às vezes doloroso, que permaneceu em você? Qual é a força que você construiu, né? Baseado nesse acontecimento. É óbvio que ficaram medos e crenças também, mas a gente vai falar sobre isso num outro momento. Eu quero mais é que você comece a olhar para a sua essência. Comece a olhar para aquilo que é importante para você, para a gente depois falar sobre valores, enfim. Mas também quero que você comece a perceber quais são os momentos do dia em que você mais se sente preenchida. Quais são os momentos do seu dia que você sente uma alegria que te invade. Que você sente aquela coisa do tipo, nossa, que gostoso, eu poderia viver este momento por muito tempo. Ou eu poderia ficar para sempre aqui neste momento. Sabe, assim, aquele sentimento gostoso? Às vezes é um abraço de um filho, às vezes é quando você sente que seu filho, de fato, né, aprendeu uma coisa que você ensinou para ele, né, que, sei lá, começou a obedecer uma coisa que você ficou um tempo. Então, assim, sei lá, essa vocação da maternidade, de fato, parece estar muito enraizada em mim. Ou talvez seja, sei lá, nossa, eu li um livro, eu entendi aquilo, né, penetrou na minha cabeça e eu me senti completa com aquele conhecimento. Ou, nossa, eu servi uma comida e todo mundo gostou daquela comida, eu vi que eu fiz com amor e que eu servi a minha família com amor. Ou quando eu organizei um armário e eu olhei para aquele armário organizado e eu vi que a ordem de fato me preenche. Então, o que que te traz paz? O que te alegra? E mesmo assim que ninguém notasse, aquilo ainda faria sentido para você. Para que a gente possa separar o que que você faz, quais são as decorações que você coloca na sua casa. Ah, obrigada, Eliane. Quais são as decorações que você coloca na sua casa e que são suas verdadeiramente? Que fazem muito sentido pra você e que você olha pra elas ali e fala: Nossa, eu me sinto em casa, sabe? Com essa parede dessa cor, com esses quadros dispostos dessa maneira, com esses livros dessa maneira na estante, com esse sofá desse jeito que eu escolhi, com esse design. Porque aquilo é você. E o que que você faz no seu dia que é para o outro? Que é só para o outro. E veja, não tem problema fazermos para o outro. E aqui eu quero desmistificar isso, né? Porque autoconhecimento é também entender que nós estamos aqui para servir de alguma maneira. Então, por exemplo, gente, às vezes eu não gosto de assistir um determinado filme, mas eu assisto porque meu marido gosta. Tá errado fazer isso? Eu devo fazer só o que eu gosto, do jeito que eu gosto? Não. É necessário também fazer para agradar. Desde que eu tenha consciência de que eu faço para agradar o outro, não como maneira de obrigá-lo à reciprocidade, mas como um jeito de me fazer mais útil e amorosa por prestar aquele serviço ao outro. Faz sentido? Existe uma grande diferença nisso. E eu queria muito que vocês aprendessem isso, porque isso aqui é fonte de perdição, basicamente, né? Quando as meninas falam, ai, eu tô muito perdida. É exatamente por isso, porque ela fez para o outro, somente para o outro. No sentido de que eu quero que o outro me veja como uma pessoa muito bondosa, muito amorosa e muito maravilhosa, e que ele me ame porque eu faço essas coisas para ele, e que ele me retribua na mesma medida. Pé errado. Agora, eu faço pelo outro, porque sei que parte da minha missão aqui na Terra é também fazer pelo outro, é também servir. É fazer com que o outro consiga ver, né, sentir parte do amor de Deus através desse meu serviço. E eu faço para o outro, mesmo que aquilo não seja minha cara,
Porque aquilo me traz um outro aspecto da minha personalidade, me ajuda a construir uma personalidade mais amorosa, mais útil, mais servil. E isso aumenta a minha autoestima. Eu não espero a reciprocidade do outro. Eu faço porque a consequência daquele serviço, o preenchimento que eu tenho ao prestar aquele serviço, já é a minha própria reciprocidade. E veja, isso aqui é dificílimo de fazer. É dificílimo separarmos essas duas coisas. Mas é por isso que a gente precisa se conhecer. Para eu saber o que que é meu, e eu faço por amor, e eu faço por gosto, e eu faço de forma inata, e eu faço aquilo porque aquilo tá na minha essência, e o que que é do outro, e que eu faço porque aquilo alimenta a minha essência de alguma maneira. E aí eu tento o máximo das minhas forças, né? E peço a Deus para me dar aí a virtude da caridade, para que eu consiga fazer pelo outro sem esperar essa reciprocidade. Porque se eu espero a reciprocidade e cobro do outro, eu não faço por amor, eu fiz por contabilidade, né? Porque aí eu tô ali falando, olha, amor, ontem eu fiz jantar pra você, hoje é a sua vez. Ai, amor, ó, ontem eu assisti uma série que você gosta, agora é a sua vez de assistir a minha. Ou eu fico emburrada porque ele não fez exatamente aquilo que eu esperava e eu nem falei pra ele que ele deveria fazer. Então, é importante eu saber, né? Eu ter esse autoconhecimento de entender o que que é meu, o que que é a minha essência, o que que eu gosto de verdade, o que que me dá prazer, o que me faz feliz, o que que me alegra, o que que me preenche. Eu preciso saber perguntar essas coisas. E eu falo que a gente parece tabu, tabu não, como é que fala? Parece clichê, né? E parece bobeira isso que eu estou dizendo aqui, mas eu vejo isso todos os dias nos meus atendimentos. Na semana passada, eu perguntei para três pupilas minhas sobre isso. Olha, me fala um hobby, alguma coisa que você gosta, que você poderia cultivar, assim, para ser um momento meio de, né, desaparecer a cabeça, para que você possa, né, ter ali um momento só seu. Nossa, Pri, eu tô há tanto tempo sem fazer isso que eu não sei. Eu não sei o que eu gosto. Não, o que que você faria, assim, no momento de relaxamento? Ah, sei lá, ficaria no celular, assistiria televisão, uma série. Isso não é descanso, né? Pode ser, pode até ser, em algum momento, mas assim, o descanso verdadeiro, ele precisa que você consiga parar de colocar coisas pra dentro da cabeça. Faz sentido? Então, por exemplo, sei lá, é fazer uma cerâmica, fazer uma pintura, é fazer alguma outra tarefa, né? Assim, que consiga esparecer você. Gente, uma coisa que me preenche profundamente, assim, olha, um momento sozinha, por exemplo, sentar ali, ler um livro, tomar uma taça de vinho na rede aqui fora, na minha varanda. Por que que isso me preenche? Porque eu gosto do estado de solitude, entende? Olha o fio da pergunta que eu quero que vocês comecem a fazer, tá? Filosofar a seu respeito, é necessário para o autoconhecimento. Por que que eu gosto tanto de ler um livro na rede, sozinha, tomando um vinho? Primeiro, porque eu gosto desse estado de conseguir aproveitar da minha solitude, assim, de ter um momento de silêncio total em que eu estou eu e os meus pensamentos. Gosto disso. Deitar na rede, gente, eu tenho memória afetiva com isso, assim, sabe? De ficar na rede, eu tinha rede em casa a vida toda. Então, assim, deitar na rede é maravilhoso pra mim. Ali é ao ar livre ainda, sabe? Assim, poder sentir o vento, às vezes o sol, dependendo do horário do dia. Obviamente, não tomo vinho, né, ao longo do dia. Mas, assim, enfim, ali ter esse momento na rede. Ler livros, eu amo ler. Nossa, eu gosto muito de ler, assim, devorar livros, sabe? Aprender com esses livros, trazer, concatenar. Eu sou uma pessoa que eu faço conexões mentais muito, muito facilmente. Eu sou uma pessoa que conecto tudo ao mesmo tempo. Assim, nossa, isso pode conectar com isso. Não, faz todo sentido porque eu li aquele livro. Juntar essas informações me faz muito realizada. Eu me sinto preenchida porque eu consegui criar um raciocínio com base naquele conhecimento. Então, e o vinhozinho, sabe? Assim, aquele relaxamento que o vinho traz, aquele momento de tô eu ali, assim, me sinto meio madame, sabe? De tomar um vinho e ler um livro. Então, é isso que eu quero que vocês façam. Peraí, eu sinto prazer, Pri, quando eu tô mexendo no meu jardim. Nossa, por que será? Ah, porque o contato com a terra, com a natureza, as cores das flores, eu senti aquele cheiro, eu perceber a estética do jardim, de como colocar tal flor com tal flor. Ou, por exemplo, eu gosto, Pri, quando eu tô cozinhando. Por que que você gosta de cozinhar? Ah, eu gosto do cheiro, eu gosto de conseguir fazer uma comida e sentir os sabores de cada ingrediente. Ou não, eu gosto de fazer comida porque eu gosto de servir as pessoas. Eu fico muito feliz quando as pessoas comem, elas fazem uma boca boa, sabe? Parece que a comida, de fato, né, saciou não só a fome, mas aquela coisa do sabor mesmo. Não, Pri, eu gosto de cozinhar porque eu gosto de estar naquele ambiente da cozinha, de conversar com as pessoas enquanto eu cozinho. É isso que eu quero que vocês aprendam a fazer.
Por que eu gosto de determinada coisa? Por que me sinto preenchida, realizada, feliz, alegre, em paz em determinado momento do meu dia? Por que que é importante saber isso? Porque eu consigo traduzir isso para outros aspectos. Então, mesmo aquelas tarefas que às vezes são enfadonhas, que são difíceis da constância, lembra do fruto da constância que a gente estava falando? Mais lá atrás, se eu sei o que eu gosto nas coisas e o que me preenche, eu posso talvez trazer elementos dessas coisas que me preenchem para essas atividades que não me preenchem tanto. Para essas atividades que são difíceis, né, de eu adquirir a constância, que eu procrastino. Então, esse autoconhecimento é importante para que eu possa ir costurando essas coisas e fazer com que a minha vida tenha mais sentido, tenha mais a minha cara, e que eu consiga me sentir cada vez mais cumprindo aquilo que eu deveria fazer. Tá fazendo sentido até aqui? Porque assim, nessa primeira aula de autoconhecimento, eu queria que vocês entendessem, né, a importância de se perguntar: quem eu sou? O que eu gosto? O que me preenche? O que me faz feliz? Porque a gente não se faz essas perguntas. Eu tô tão preocupada em preencher os meus papéis sociais, que sim, de fato são importantes, eu preciso dar conta deles, que eu me perco em quem eu sou. E aí eu passo vivendo uma vida, sobrevivendo numa vida e não vivendo uma vida de verdade, né? Então, assim, quantas vezes a gente sente que a gente está só cumprindo protocolos? Eu estou me livrando de uma alegria de fato real, porque eu tô só cumprindo ali. Eu rezo porque eu tenho que rezar, eu cuido dos meus filhos porque eu tenho que cuidar. Não que seja errado fazer, né? Só pela obrigação e pela missão. É importante também. Muitas vezes a gente vai fazer assim mesmo. Mas eu me sinto perdida e desconectada de mim porque eu nunca cultivei o hábito de me conectar. Eu nunca parei para pensar sobre essas coisas. Eu nunca parei para dar essa importância a isso, né? E é isso que a gente faz dentro do processo terapêutico, né? Te conectar com a sua essência e trazer, assim, muitas vezes aquilo que foi lá do passado, que trouxe raízes que precisam agora ser arrancadas, né? Porque não faz sentido permanecer com aquele sentimento, com aquela crença, com aquele valor mais. Então, o autoconhecimento, né, ele não é só pra gente. Porque a partir do momento que eu me conheço, que eu me reconheço, que eu me conecto comigo, eu consigo conectar com as outras pessoas de maneira muito mais amorosa, presente e leal. Porque eu consigo ser quem eu sou. E aí o outro me dá o amor, eu me sinto amada por quem eu sou. Então eu me sinto cada vez mais preenchida. Isso me faz me tornar cada vez mais amorosa, a dar mais de mim para o mundo. E eu começo a me conectar com os meus papéis de maneira mais leve, e tudo isso vai fazendo um sistema, né? Um ciclo de ordem ao invés de um ciclo de caos. Porque quando eu não me conheço, eu tô sempre num ciclo de caos. Porque eu não sei quais são os gatilhos que me deixam com raiva, que me deixam com medo, que me deixam ansiosa, que me deixam tristes, que me deixam irritada, que me deixam injustiçada. E aí eu desconto nos outros. Ah, por que que eu descontei? Eu nem sei, eu simplesmente explodi. Mas por que que você explodiu? Não sei. Porque o outro me incomodou. Mas peraí, calma. Eu preciso conhecer os meus botões para que eu não permita que os outros, né, os apertem. Então eu quero muito que vocês tenham essa noção do porquê se conhecer. Porque aí você encontra a sua missão no mundo. E aí tem uma frase que eu escutei ontem, vi nos stories da Betina ontem, e eu achei sensacional, que é o seguinte: quem não tem visão da obra completa não consegue suportar a obra. O que isso significa de maneira geral? Se eu não consigo entender quem eu sou e tenho a visão de quem eu quero ser, né? Ponto de partida, presente e futuro, depois a gente fala de passado, mas presente e futuro, eu não consigo suportar o processo da obra, então eu não consigo ser constante. Eu não consigo suportar o preço, né? O pagar o preço de construir as virtudes que eu deveria. Então eu fico me sentindo sempre o cocô do cavalo do bandido, porque assim, eu sinto dando um passo para trás e dois para frente, passo para trás, dois para frente, passo para trás, dois para frente. Porque eu não conheço, né, não consigo traçar essa linha do ponto de partida até o meu destino, porque eu não tenho clareza de nenhuma dessas duas coisas. Mas para que eu possa desenhar um futuro bonito e que faça sentido para mim, eu preciso saber quem eu sou. Porque senão eu vou traçar um futuro baseado nas expectativas sociais, nos papéis que as pessoas querem que eu exerça, nas expectativas dos outros. E aí eu vou chegar lá e eu vou ter crise de ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, que foi o que aconteceu comigo. Porque eu desenhei a vida. E eu corri para essa vida sem saber quem eu era.
sem ter clareza dos meus valores. E eu vou dar um exemplo pra vocês muito simples, que eu inclusive estava comentando com um amigo meu essa semana. Eu falei assim, gente, se vocês há, sei lá, 6, 7 anos me falassem quem eu sou hoje, eu ia falar que você tá doida, bebeu cachaça estragada. Olha, sei lá, cheirou cola, porque não tem a menor condição de eu ser a pessoa que eu sou hoje, porque eu não tinha essa clareza lá atrás. Na verdade, tem 10 anos isso, né? Tem 10 anos que eu abandonei a minha carreira corporativa. E, e é muito interessante perceber isso, porque assim, quando eu penso na minha carreira corporativa, e eu olho pra trás e eu falo assim, gente, eu só repeti padrões. Eu só vivi uma vida que não era minha. E eu vivia as expectativas dos outros, porque eu não me conhecia, eu não sabia que era importante pra mim. E eu amava Nova York, gente. Eu amava a cidade de Nova York. Eu pensava, nossa, eu vou ter um apartamento com vista, assim, ó, queria morar lá. Eu queria aquele frenesi da cidade. E hoje eu olho e falo assim, gente, se alguém me desse uma passagem para Nova York, eu até iria, porque gosto, mas assim. Quer morar lá? Não, minha vida aqui em Lagoa Santa, na minha casa, com meu jardim, com meu quintal, com as minhas filhas, podendo cozinhar. Tá muito mais feliz do que eu teria uma vida num apartamento micro em Nova York com vista para um monte de prédio e carros, sabe? Por quê? Porque eu repeti esses padrões, eu não sabia quem eu era. Aquilo fazia sentido pra mim, eu buscava aquilo com uma intensidade. E quando eu cheguei lá, eu vi que não era bem isso, sabe? Por quê? Porque eu não me conhecia. Então eu construí todo um futuro, fiz tudo, segui o protocolo sem ter clareza. E eu não posso fazer isso, né? Eu não posso construir uma personalidade sem ter clareza e sem ter intimidade, né, com Deus e sem ter essa sapiente acorde, sem alimentar essa sabedoria do meu coração, que é o que eu quero ir construindo com vocês ao longo das próximas aulas. Perfeito? Por quê? Porque eu quero que vocês tenham mais clareza de quem vocês são, que vocês ganhem essas ferramentas de autoconhecimento, vocês aprendam a fazer uma autoinvestigação profunda e necessária, para que aí a gente vá construindo esse primeiro passo desse autoconhecimento para construir os outros pilares da mulher de alma, que é autoestima, liberdade, maturidade e autodomínio. Eu não consigo construir nenhum desses 4 pilares da mulher de alma, nem autoestima, nem liberdade, nem maturidade e nem autodomínio, se eu não me conhecer profundamente. Então, por isso que é necessário esses primeiros passos. O que que eu quero para vocês, né, de vocês para a próxima aula? Quem eu sou? O que que eu gosto? O que que me dá prazer? O que que faz sentido para mim? Se eu perdesse todos os meus papéis sociais, o que sobraria de mim? Quais são os valores e as virtudes que eu desejo cultivar? E o que que me faz feliz, o que que me alegra, mesmo que ninguém esteja olhando. Então, esses são os primeiros pontos para que a gente possa começar a descobrir uma identidade real e interior aí dentro de vocês, para que a gente possa ir cultivando, então, isso, né, crescendo nisso, para que a gente possa também construir os próximos 4 pilares. Combinado? Certo, people? Espero que tenha ajudado vocês aí, que tenha feito sentido, tá? Contem comigo se tiverem qualquer dúvida com relação à aula. É só me mandar no privado. E eu vou gravar essa aula, tá gravando? E aí eu ponho lá no YouTube se quiserem reassistir, enfim, né? Fiquem à vontade. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.